Olá, olá, graça e a paz, shalom, a paz de Cristo esteja em seu coração. Bom dia, chegamos para mais um dia da nossa leitura da Bíblia toda. Estamos hoje no nosso 15º dia. Glória a Deus, os dias estão passando, né? Glória a Deus, metade do mês, apesar do mês ser 31, mas metade, né? Meio-dia é metade do mês. Graças a Deus. Nós chegamos aí ao capítulo 43 de Gênesis. Já a gente está concluindo Gênesis. Então a gente vai aqui no capítulo 43 ao 45 hoje. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos, agradecemos ao Senhor por mais um dia. Estamos aqui nessa leitura, Senhor, aqui para aprender a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, pedir que o Senhor venha falar em cada coração, que vidas possam ser alcançadas, transformadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 43 de Gênesis, então vamos para a nossa leitura. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Nós estamos vendo então a história de José, os irmãos dele vão ali buscar alimento e aí ele manda que voltem só voltem se trouxerem Benjamim. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito. E disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tens mais um irmão? E respondemos-nos conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel: meu pai, envia o jovem comigo. Levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não tu trazer e não o puser diante da tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos, levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões a casa, e mata rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e aos nossos jumentos. Pois chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento.
E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento, e não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água a lavarem os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho que falastes, ainda está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai que vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. E disse: Este é vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para com o seu irmão, e procurou ainda chorar, e entrou em câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E apresentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito: Vinde à luz da manhã. Despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado José, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões e alcança-os, e lhes dirá: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha, fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José:
que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu te faça, que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o meu servo, dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não pode deixar o seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tomai e comprai um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então dize-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirastes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas clãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tomar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. E agora fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor. E suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não vejam o mal que sobrevirá a meu pai. Então, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei subir daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E meus irmãos não se puderam responder, porquanto estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai
de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores, e habitarás na terra de Gósen. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu, a tua casa e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se o pescoço de Benjamim, seu irmão. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai-vos de animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será convosco, será o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandamento de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou-lhe semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhe: não contentais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, e Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Glória a Deus. Concluímos aqui nossa leitura então. A gente está vendo aí agora José se apresentou aos seus irmãos e agora envia seus irmãos para chamar o seu pai para chegar, para vir para o Egito ali. E agora a gente vai chegando no finalzinho, né? Caminhando aí para o finalzinho de Gênesis. Mais 2 dias eu acho que a gente termina Gênesis e concluir essa história fantástica, que é a história de José, como Deus o honrou pela sua fidelidade. Amém? Então é isso, gente. Amanhã a gente está de volta, mais um dia. Amanhã, então, 16º dia. Amanhã, sim, é metade do mês. Amanhã, meio-dia, é metade do mês exato, né? Hoje é dia 15, é metade de 30. Então, 16 ao meio-dia é metade de 31. Vamos caminhando aí nesse propósito, tá bom? Nenhum dia do ano sem Bíblia. A Bíblia é toda até 31 de dezembro. Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.